E eu gostaria de ler hoje, nós vamos ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Amém? Todos encontraram? Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Por enquanto nós vamos ler somente esse versículo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, nessa noite nós entregamos a Ti, Senhor, a direção desse culto. Que a Tua palavra, meu Deus, seja ministrada ao coração de todos que está aqui. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite levar cativo a obediência à nossa mente, para que nós possamos receber, ó Deus, de uma forma sobrenatural a Tua palavra, que nós venhamos receber a revelação da Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, meu Deus, conduzindo, levando a Tua palavra, a Tua verdade, trazendo, meu Deus, o convencimento ao coração de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Teu Espírito Santo tem a liberdade para agir sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós lemos aqui no versículo de Apocalipse, versículo 20. E esse é um versículo realmente conhecido, né? Nós usamos bastante esse versículo, mas nós sempre associamos esse versículo para lidar com as pessoas descrentes, ou com novos convertidos, ou com pessoas que estão chegando, ou para ganhar pessoas. Mas muitas vezes, se a gente for observar, né, o contexto ali onde esse versículo está, é um versículo para a própria igreja, né? Não é que esse versículo está relacionado somente quando a gente vai falar, olha, a pessoa está ali, não conhece Jesus, mas olha, Jesus está à porta, está batendo no coração, né, da porta do coração dessa pessoa. Se ela ouvir ou se ela aceitar, Jesus vai entrar e cear com ele. Mas isso também é uma realidade para nós, crentes. Então, é um versículo que nós podemos associar, né? Quando nós estudamos ali o contexto, esse versículo ele se relaciona, ou ele se associa, se aplica a nós, igreja de Cristo. Amém? Então, nós vamos ver aqui, nós vamos ler mais desses primeiros 3 capítulos de Apocalipse, e nós vamos perceber que o Senhor, nesses primeiros 3 capítulos, aliás, a Bíblia toda, mas nesse contexto que nós vamos falar hoje, é uma mensagem de alerta à igreja, é uma mensagem de repreensão, né, de repreender, de corrigir a igreja, e é também uma mensagem de ensino, né, nos traz muito ensinamento. E que nós, como igreja, nós devemos estar alertas, nós devemos estar espertos para ouvir o que o Espírito Santo tem nos falado. Amém? Aquilo que o Espírito Santo tem nos alertado. Então, quando nós lemos ali, logo no primeiro capítulo, no versículo 5, eu vou ler aqui com vocês, não precisa abrir, eu vou ler, vocês só prestem atenção. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. Amém? Então esse versículo 5, ele nos traz um ensinamento, é uma profecia que nos traz esse ensinamento. A palavra diz que ele nos amou. Ele nos ama e Ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue. E aí Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, nós igreja de Cristo,
Nós temos que manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós é que somos o sal, nós é que temos esse dever de estabelecer o reino de Deus aqui na terra e de sermos sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele conduz as pessoas a Deus. Então, se ele nos constituiu reino e sacerdotes, nós devemos estar atentos a isso. Que é isso que o Senhor espera de nós, igreja. Que nós venhamos ampliar o reino de Deus, nós venhamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, fazer com que o reino do Senhor seja conhecido e sermos sacerdotes. Nos posicionarmos diante do Senhor, mostrarmos, darmos testemunho, termos mudança de vida e conduzir as pessoas para perto do Senhor. Amém? Então, é um texto, né? Na verdade, é um contexto, né, esses primeiros 3 capítulos, que nos traz essa mensagem muito importante, uma mensagem muito importante. E aí nós vamos ler mais para frente que é uma profecia que foi dada a 7 igrejas. Né, eu acredito que já foi pregado, que a maioria das pessoas, ou se não todas, já devem ter ouvido sobre esse texto, sobre essa profecia. As 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. E aí nós vamos ler e falar sobre cada uma delas. E aí a primeira igreja que nós vamos ver, que foram as primeiras 7 igrejas importantes da igreja primitiva, é a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, é uma carta à igreja de Éfeso. E aí eu gostaria de ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então aí, nós percebemos o quê? Que Deus está tecendo elogios a essa igreja de Éfeso. E agora no versículo 4, ele vai dizer: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Nós vamos ler só até aí. Então, o que nós percebemos? Que aqui, primeiro, nós vemos os elogios a essa igreja, que é uma igreja que trabalha árduo, é uma igreja perseverante, tem perseverado apesar das lutas, não tolera falsas doutrinas, então está ali atento para identificar as pessoas, os falsos apóstolos, né, que vêm com as falsas doutrinas, tem o discernimento sobre essas pessoas, sobre esses falsos profetas, tem perseverado e tem suportado os sofrimentos pela causa de Cristo. E aí, nós vemos que ali no versículo 6, tem uma outra coisa. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aí nós vemos que tem alguns elogios a essa igreja, mas tem algo que Deus tem contra, que é a igreja deixou o seu primeiro amor, abandonou o primeiro amor. E aí é interessante que quando nós lemos no versículo 6, que nós lemos agora, aí fala sobre as práticas dos nicolaítas. 2 vezes é citado como se fosse uma seita, nesse livro de Apocalipse, que um pouquinho mais para frente vai citar novamente. E aí, nicolaítas vem do nome Nicolaus, que é do grego. E a tradução desse nome é: ele conquista pessoas. Então, nicolaítas pode significar, no sentido de destruição, conquista do povo. Então, eram pessoas, ou era uma seita, infiltrada ali no meio da igreja, de pessoas corruptas, de pessoas que viviam uma vida devassa,
que eles não estavam lá no mundo, não, eles estavam dentro da igreja. E dentro da igreja, eles estavam sendo pessoas caluniadoras, pessoas amantes do prazer, e pessoas que corrompiam a sua própria carne. Então, aqui no versículo 6, o Senhor vai dizer: mas eu tenho uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, essa igreja não estava sendo tolerante com essas pessoas infiltradas no meio da igreja, com essas práticas mundanas, com essa corrupção, com essa vida devassa, com a sua vida entregue aos prazeres do mundo. E nós vemos que isso não é algo incomum nos dias de hoje. Nós vemos que muitas vezes a igreja, ela tem no meio da igreja pessoas com dificuldade de se converterem, pessoas que ainda estão nas práticas mundanas. Por mais que venham aos cultos, por mais que as pessoas estejam aqui, aceitam Jesus, às vezes até passa pelo encontro, e aí acontece isso daqui, ó, deixa o primeiro amor, e a pessoa se entrega ou vive uma vida entregue aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. Então, nós percebemos que, apesar daqueles elogios, né, a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalha arduamente, que está ali cuidando das pessoas, uma igreja perseverante, por mais que tenha as lutas, as dificuldades, as provações, a igreja está perseverando. Aí lá fala que a igreja não tolera falsos profetas. Porém, o que essa igreja tem, que Jesus, ou que Deus condenou, foi que ela deixou o seu primeiro amor. Amém? Então, esse grupo, né, de pessoas que estavam ali no meio daquela igreja, eles estavam, se a gente for olhar, né, naquele tempo, a sociedade daquele tempo girava em torno de festas pagãs, muita idolatria. Então, havia, como hoje em dia, muitas coisas chamativas, muitas coisas convidativas, que as pessoas muitas vezes tinham dificuldade de se desprender para ficar firme ou 100% na igreja. Então, aquele grupo, né, o que eles faziam? Nós lemos, né, eu falei aqui para você a respeito do significado desses nicolaítas. Conquista do povo, ou seja, são pessoas que às vezes dentro da igreja, eles estão tentando corromper as pessoas da própria igreja. E aí eles levam uns aos outros, eles contaminam uns aos outros, e aí essas pessoas se entregam, né, às práticas pecaminosas. Lá naquela época, com as festas pagãs, a idolatria, e hoje em dia da mesma forma, as pessoas muitas vezes permitem muitas coisas do mundo dentro da igreja, por achar normal, por normalizar as coisas, por banalizar demais as coisas de Deus. Muitas coisas entram dentro da igreja, estão enraizadas, e isso muitas vezes impede as pessoas de ter um relacionamento firme com Deus. Porque nós sabemos que Deus não permite. Deus, Ele nos quer 100%. Ou é 100% ou é nada. Nós não podemos ficar entre dois senhores. Não tem como a gente ficar um tempo no mundo e um tempo na igreja. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. E aí, quando hoje em dia nós falamos em ser radical, em ter uma postura radical, e isso hoje em dia é algo absurdo. Hoje em dia é quase um crime você falar em radical, em ser radical. É quase um crime você falar que realmente as práticas do mundo têm que ser combatidas, né? Que as coisas do mundo dentro da igreja, por exemplo, hoje em dia é muito comum, né? As pessoas acham muito normal. Não é uma coisa que uma prática minha. Eu, quando era criança, meu pai não se importava, meu pai não é crente, mas assim, ele não se importava, e eu, desde criancinha, dançava todas as festas juninas na escola. Dançava a quadrilha, tinha os parzinhos lá, e a fogueira, e não sei o quê. Hoje em dia eu não vou em nenhuma festa junina.
Eu não acho coerente nós participarmos de uma festa que veio de uma tradição do catolicismo, né? A festa junina, Viva São João, e aí o crente está lá, Viva São João. Que sentido que faz isso? Isso não é uma mistura? Não é algo que não está coerente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente acredita. Então eu acredito que muitas vezes essas pequenas coisas que muitas vezes a gente acha assim, não, isso não tem nada a ver. Eu ir lá e dançar, ou então eu participar, eu assistir, eu comer aquelas coisas lá. Muitas vezes, é esse o sentido de muitas vezes nós acharmos não tem nada a ver, é onde nós caímos, é onde nós somos contaminados. E essa contaminação muitas vezes vem e começa aos poucos. Quando a gente vê, nós estamos com o coração totalmente endurecido. E aí nós perdemos o amor, nós perdemos a paixão em fazer as coisas de Deus. E aí nós achamos tudo muito exagerado. Quando as pessoas falam, você tem que ser radical contra o pecado, a gente fica, nossa, que absurdo, isso não é mais. Hoje em dia as coisas não são mais assim, as coisas mudam, hoje as coisas são mais modernas. Então é esse tipo de situação que nós permitimos entrar no nosso meio, que muitas vezes nos afasta do Senhor, nos impede de termos um relacionamento de intimidade com Deus. Amém? Então, naquele tempo, né, naquela sociedade onde tudo girava em torno de festas pagãs, idolatria, o crente de verdade, o cristão verdadeiro naquela época, se ele falasse assim, não, eu não vou participar disso daqui, eu não vou comer dessas comidas consagradas a ídolos, eu não vou participar dessas festas, dessas reuniões, eu não vou compactuar com isso daqui, ele era praticamente excluído da sociedade. Então ele poderia perder até o emprego, porque aquilo ali era muito enraizado, era muito forte. As festas pagãs, a idolatria. Então quando você falava assim, não, eu vou me abster disso, eu não quero saber disso, eu não vou me envolver, eu sou um crente de verdade. Então ele corria o risco de ser uma pessoa totalmente excluída. Ele ficava isolado, porque ele não queria ter contato. E hoje em dia é da mesma forma, se você for uma pessoa que você falasse, não, eu até tenho um tio que ele é pastor e ele é bem radical. E às vezes a gente fica meio assim, porque ele é realmente bem radical com certas coisas, mas se a gente for pensar bem, tem certas coisas que nós, crentes, nós devemos evitar mesmo. Certos tipos de conversa, certos tipos de reunião, certas comemorações, porque nós precisamos ser diferentes. Em que nós somos diferentes se nós participarmos de tudo que o mundo oferece? Onde nós vamos ser diferentes? O que vai nos diferenciar das pessoas do mundo? Então nós precisamos realmente tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com o lugar em que nós frequentamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós compactuamos. E aí, esses nicolaítas, que era como se fosse uma seita, eles tentavam misturar o paganismo dentro da igreja. E aí, essa igreja, né, que foi citada, a igreja de Éfeso, a Bíblia fala que eles não aceitavam. Ou seja, eles tinham uma postura firme contra essa contaminação. A igreja de Éfeso não aceitava a prática desses nicolaítas. E aí nós vemos que essa prática continua até os dias de hoje, né? Pessoas com um estilo de vida imoral, corruptos, estão dentro da igreja, como eu disse, muitas vezes ouvem a palavra e não têm uma mudança de vida. E aí pessoas que estão dentro da igreja com essas práticas, eles têm o objetivo de corromper outras pessoas, porque ele nunca faz aquilo sozinho. A intenção dele é o quê? É contaminar outras pessoas, é levar outras pessoas com ele. E aí isso corrompe o verdadeiro evangelho. Isso atrapalha a propagação do verdadeiro evangelho, da verdade do Senhor. E aí, apesar desses elogios com a igreja de Éfeso, a Bíblia nos mostra que o Senhor convida ela a voltar ao primeiro amor.
a prática do amor. Nós sabemos que se não há amor, nós fazemos tudo na obrigação. Por que a gente fala do primeiro amor? Porque quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquela paixão, aquele mover, que tudo que às vezes ninguém precisa mandar a gente fazer nada, a gente já corre e quer fazer, porque a gente quer demonstrar, porque a gente quer servir, e a gente faz aquilo com o maior prazer. Por quê? Porque nós estamos cheios de amor. A gente volta do encontro transbordando amor. Tanto é que você fala, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Essa experiência que eu tive com o Senhor é uma experiência sobrenatural. O meu coração está cheio. Eu preciso que a minha família conheça Jesus. Eu preciso que a minha família tenha essa experiência com Jesus. E aí a gente está cheio de amor. Mas quando a gente perde esse amor, a gente começa a fazer tudo na obrigação. Hoje eu não estou afim de ir na igreja, mas fiz um compromisso, né? Eu tenho que ir lá, porque hoje eu tenho que servir lá na igreja. Eu vou. Nossa, hoje eu estou tão cansado. Tenho grupo de oração, preciso dar uma palavra, falar sobre o amor de Jesus. Mas eu estou tão cansado. Nossa, não tem nenhuma palavra aqui. Mas eu tenho que fazer, né? E a gente começa a fazer tudo na obrigação. Então, sem o amor, a gente faz com dificuldade, com pesar. E nós não fazemos aquilo com prazer. E muitas vezes, quando nós perdemos esse amor, nós estamos sujeitos a começar a olhar tudo e enxergar só defeito. Aí quando a gente perde o amor, quando a gente está no primeiro amor, que a gente chega do encontro, a gente acha tudo perfeito. Todas as músicas que canta, você levanta a mão, você ora, você chora, você ajoelha, você cai no chão. Jesus é lindo, maravilhoso. E aí a pessoa conta um testemunho para você, você fala, meu Deus, que bênção, graças a Deus. Quando a gente perde o amor, a gente começa a enxergar só defeito. A gente chega na igreja, canta uma música, nossa, essa música é tão chata. Não gosto dessa música. Nossa, hoje eu estou cansado, vou ficar sentado. Nossa, a palavra hoje está demorando, né? 8h18. E aí a gente começa a enxergar só dificuldade, a gente começa a olhar tudo com pesar, a gente começa a achar tudo difícil, porque perdeu o amor. A gente não tem mais prazer em sentar, porque quando a gente está no primeiro amor, a gente senta, a gente ouve a palavra e fala, que bênção. A gente fica assim que a gente nem pisca, a gente ouve a palavra, e quando manda ficar de pé para orar, você ora, Senhor, e você profetiza a palavra, e você recebe no seu coração, e aí você chega na sua casa, você lembra e fala, meu Deus, que bênção, que palavra abençoada. Mas quando a gente perde o amor, quando a gente está naquela situação, a gente só encontra defeito. A gente chega na igreja, você não tem prazer no louvor, você não tem prazer em ouvir a palavra, você não consegue orar, você fecha os olhos, mas não tem nada para você engrandecer o nome do Senhor, não vem nada na sua boca, não tem um louvor. E isso é a falta do amor. É assim como acontece no casamento. Quando um casamento não vai bem, né? Esses dias eu estava vendo um pastor falando, ele, olha, o casal... Quando há problemas, quando o casamento não vai bem, a última coisa a ir embora é o amor. Mas antes do amor ir embora, foi embora já a admiração, já foi embora o respeito. A última coisa a ir embora é o amor. Então, quando o amor vai embora, o casal não observou, ele não estava atento, não estava alerta, que já tinha ido embora a admiração, o respeito. E aí ele só percebe quando o amor pula a janela. E assim é na obra do Senhor. Quando a gente perde o amor, você já está envolvido em muitas outras coisas já há muito tempo. Não é algo que acontece da noite para o dia. São pequenas coisas, são pequenas concessões, são pequenas compactuações que você vai fazendo com o diabo, com a sua carne, com o seu desejo, com a cobiça, que vai te afastando do Senhor. E aí você vai se afastando cada vez mais. No começo o Espírito Santo te dá um alerta, começa a dar uns toques em você. E a gente sabe que nós sabemos que nós estamos errados. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente.
E aí quando você comete um pecado, quando você comete um deslize, quando você faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo automaticamente dá aquele toque. E aí você fala, meu Deus, se você tem o temor, você fala, Senhor, me ajuda, eu preciso sair disso, Senhor, me levanta, eu não quero mais ser assim, Senhor, me muda, me ajuda. Mas quando você começa a mergulhar mais, se envolver cada vez mais, e aí está indo embora, está indo embora. Quando você se vê, você já perdeu o amor, você já não tem mais admiração, você chega aqui na igreja e não tem paixão por Jesus, não tem respeito, não tem temor. Você levanta as mãos e canta, mas aquilo ali é só da boca para fora. E aí o coração está muito longe do Senhor. Mas são coisas que vai acontecendo gradativamente. E assim como essa igreja, como diz a palavra, eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, o Senhor, Ele nos convida a voltar ou a renovar esse amor. Assim como eu creio que em casamentos, quando há um problema, uma dificuldade, quando a gente ora, quando a gente busca, e Deus Ele pode restaurar, Ele pode renovar, assim também é o nosso primeiro amor por Jesus. Você tem que buscar, você tem que se arrepender. Senhor, eu me arrependo, porque o que nos afasta do Senhor é o pecado. Não tem outra coisa que nos afasta do Senhor, é o pecado. Então, você precisa se arrepender. Senhor, eu me arrependo das minhas práticas, da minha maldade, da minha dureza de coração, do meu orgulho, da minha cobiça. Eu me arrependo porque eu preciso voltar ao primeiro amor. O Senhor, Ele nos convida a voltar a esse primeiro amor. Porque quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos amando a obra do Senhor, é que nós temos relacionamento com Deus. Amém? É só através do amor, através do nosso relacionamento que nós vamos conseguir essa intimidade, conhecer mais o Senhor. E aí eu gostaria de ler com vocês, em 1 Coríntios, se vocês não quiserem abrir, pode só ouvir. 1 Coríntios, capítulo 13, é também um texto muito conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Então, nós precisamos entender que sem amor, nada adianta. Nós precisamos ser cheios do amor do Senhor. Muitas vezes nós falamos, às vezes a palavra do Senhor é pregada, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre o diabo, nós falamos sobre guerra espiritual, nós falamos como vencer o inimigo, mas também nós precisamos buscar ser cheios do amor do Senhor. E assim como nós lemos lá no capítulo 1 de Apocalipse, lá no versículo 5 diz assim: Ele nos ama e Ele nos libertou dos nossos pecados. Então, tudo sobre Jesus envolve o seu amor por nós. E nós precisamos ter esse amor do Senhor em nosso coração. Buscar ter experiências novas com Jesus para receber desse amor, para ser cheios desse amor. Amém? E a segunda igreja, a segunda carta, a igreja de Pérgamo, Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, a segunda igreja, Apocalipse capítulo 2, eu vou ler do versículo 9 e 10. Diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Então, a carta a essa igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja onde os membros eram pobres, eram pessoas perseguidas, pessoas excluídas. E a Bíblia diz o quê?
aqui no versículo 9, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Porque apesar de os membros da igreja ser uma igreja pobre, né, uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava sofrendo muitas aflições, a Bíblia diz que era uma igreja rica, porque era uma igreja que Deus estava com eles. Deus estava com eles. Então, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provações que eles estavam passando, a Bíblia diz que eles eram ricos. Por quê? Porque o Senhor era com eles. E aí, no versículo 10, nós vemos que o Senhor fala, seja fiel até a morte. E é isso que o Senhor tem nos chamado, é um alerta para nós, igreja. Nós devemos ser fiéis ao nosso compromisso, o compromisso que você fez. Se você é batizado, o compromisso que você fez. Eu confesso o Senhor como meu Salvador, eu prometo servir ao Senhor para o resto da minha vida. Eu prometo estar com o Senhor por todos os meus dias, ser fiel ao seu compromisso, ao seu chamado, ser fiel à confissão de fé que você fez quando você aceitou Jesus, ser fiel aos princípios da palavra que você aprendeu aqui, que você aprende todos os dias, que você aprende aqui sábado, domingo, às quintas-feiras, ser fiel a esses princípios. E o Senhor, Ele está nos chamando, seja fiel até a morte. Seja fiel a esses princípios, para que você alcance a coroa da vida. Porque hoje em dia as pessoas, até a gente estava conversando lá no encontro com uma pessoa aqui da igreja, e a gente falando que tem muita gente que tem aquele negócio, não, uma vez salvo, para sempre salvo. Quando nós somos salvos, a salvação, né, todo mundo fala, a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas ela custou muito caro. Ela foi paga com um alto preço, com preço de sangue. Jesus derramou o sangue dele para nos salvar. É de graça para nós. E nós não podemos pisar nesse sangue. Achar que depois que a gente recebe a salvação, que a gente recebe a graça da salvação, a gente vai poder pisar esse sangue e fazer o que a gente quiser, que a gente estará salvo para sempre. Então nós devemos ser fiéis aos princípios. Olha, Jesus me salvou, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para me salvar. Então eu devo a minha vida, eu devo a minha dedicação, eu devo a minha devoção ao Senhor, todos os meus dias, pelo sangue dEle, que foi derramado na cruz do Calvário em meu favor. Amém? Então nós devemos, né, receber esse alerta em nosso coração, como essa igreja aqui de Esmirna, que mesmo nas provações, eles estavam sendo fiéis, eles estavam permanecendo, estavam sendo fiéis aos princípios da palavra, mesmo com as aflições desse mundo. Hoje nós encontramos, né, várias situações na nossa vida que nós somos convidados a abandonar esses princípios, a negar Jesus, a cobiça, os desejos da nossa carne. Né, nós temos hoje em dia um mal muito grande, né, de gastar muito tempo com coisas inúteis, celular, televisão, né, a gente se envolve muito com o trabalho, gasta muito tempo, e isso muitas vezes nos tira a dedicação que nós poderíamos ter em ler a palavra, em buscar conhecer mais o Senhor. Mas nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra e começar a dedicar mais tempo, gastar tempo rejeitando as obras desse mundo, rejeitando as coisas desse mundo e nos envolvendo com o Senhor. Porque quanto mais a gente se envolve, mais a gente se aproxima de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais firme a gente fica. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais difícil pecar. Quanto mais próximo do Senhor, mais intimidade e mais difícil fica de sermos enganados. Amém? Então nós precisamos ter essa determinação, essa convicção, assim como a igreja de Esmirna, né, que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo provado, mesmo passando por dificuldades, ter o Senhor como prioridade na sua vida e ser fiel aos princípios do Senhor. E a terceira igreja, a igreja de Pérgamo,
Eu vou ler lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Carta à igreja de Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Amém? Da mesma forma, aqui são tecidos elogios a essa igreja, mas também tem algo contra a igreja. E aí essa igreja de Pérgamo era uma cidade onde havia muita idolatria. Quando nós vemos aqui no início do texto, sei que você vive onde há o trono de Satanás. Ou seja, é uma igreja que enfrentava ali pessoas idólatras. Havia ali muita idolatria e muita imoralidade sexual. Mas a Bíblia fala que é uma igreja fiel, que mesmo com pessoas sendo perseguidas, até mesmo aqui fala de uma morte, que eles não renunciaram à sua fé, permaneceram fiéis. E aí, nós vemos aqui que o texto fala que pessoas ali se apegam a falsos ensinos, ou seja, era uma igreja que vivia sob um engano. Havia um espírito de engano ali sobre aquela igreja. E aí pessoas que se envolveram com idolatria e com a imoralidade sexual, eles aceitaram falsas doutrinas, deixaram falsas doutrinas entrar no meio da igreja. E essa aceitação a falsas doutrinas está relacionada com a necessidade de justificar as práticas pecaminosas. O que isso quer dizer? Quando uma igreja começa a aceitar falsas doutrinas, coisas que não estão na Bíblia, coisas que não são a verdade de Deus, é porque há uma necessidade de justificar o seu pecado. Quando nós vemos pessoas, nós vemos aí o ano passado e tudo, houve um grande rebuliço em torno de uma pessoa que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí nós vamos ver pessoas que falam coisas desse tipo, são pessoas que se divorciaram, se dizem pastores, são pessoas que se divorciaram, antes de divorciar, traiu, adulterou, separou da esposa, casou com outra, e aí separa dessa outra, casa com outra. E aí são pessoas que não vivem nos princípios do Senhor. E aí o que eles fazem? A Bíblia precisa ser atualizada. Por que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque a Bíblia condena. A Bíblia está mostrando, a verdade do Senhor está mostrando que essa pessoa está em pecado, que essa pessoa está negando, pisando o sangue de Jesus. E aí por que a Bíblia precisa ser atualizada? Para que ele justifique o erro dele. Vamos atualizar a Bíblia e vamos tirar aqui da Bíblia que o adultério é pecado, ou que casar 10 vezes está certo, para que ele se torne uma pessoa correta. Não estou fazendo nada de errado, porque a Bíblia foi atualizada e agora não tem mais que casar com uma pessoa só. Ou o pastor não precisa mais ser uma pessoa com a casa organizada, uma pessoa casada com uma mulher só. Então nós vemos que quando o engano ele entra no meio da igreja, começa a acontecer esse tipo de coisa. A Bíblia precisa ser atualizada, as coisas não são bem assim, não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Vocês estão interpretando mal, porque as pessoas querem endossar o seu comportamento, eles querem justificar a sua prática pecaminosa. E aí nós temos que tomar muito cuidado,
Porque esse engano, muitas vezes, faz as pessoas caírem, faz as pessoas se esfriarem, faz as pessoas ficarem cegas espiritualmente dentro da própria igreja. E muitas vezes eles chegam aqui, estão surdas e cegas, a palavra é pregada, mas ele não muda de atitude, ele não tem uma conversão verdadeira, porque ele está sobre esse espírito de engano. E qual que é a solução para isso? O que nós podemos fazer? A libertação para esse espírito de engano está em buscar o conhecimento da verdade. Quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos orientação na Bíblia, o que a Bíblia diz? Essa é a libertação para esse engano. Somente através da palavra do Senhor, somente através da verdade do Senhor, é que esse engano vai cair por terra. Amém? E aí, mais para frente, nós vamos ver outra carta a outra igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Apocalipse 2, versículo 19 diz assim: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amém? A igreja de Tiatira é uma igreja que recebeu os elogios. Uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha serviço, ou seja, cuidava das pessoas, servia, né? Às vezes cuidava dos mais necessitados. Era uma igreja perseverante. Mas o que a Bíblia diz? O que o Senhor tinha contra essa igreja? Ela tolerava Jezabel. E nós sabemos que Jezabel representa um espírito de manipulação, um espírito de idolatria, um espírito de poder, de corromper. E aí a Bíblia diz que essa igreja tinha lá, você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Ou seja, era alguém que estava dentro da igreja, que se dizia uma pessoa de Deus, mas era uma pessoa imoral, era uma pessoa manipuladora, e uma pessoa que corrompia as pessoas daquela igreja. E aí, novamente, nós vemos, assim como a igreja de Pérgamo, um aviso aos falsos ensinamentos, a necessidade de conhecer a verdade do Senhor e não se corromper, e não permitir ser manipulado. Qual é a forma de nós não cairmos no engano? Qual é a forma de nós não sermos manipulados? É conhecendo a verdade. Amém? Então, somente através da verdade, do conhecimento, é que nós não seremos enganados por esse espírito. Nós não permitiremos que o espírito de Jezabel, de manipulação, de corrupção, de imoralidade sexual, entre dentro da igreja. É só através do conhecimento da verdade do Senhor. E aí a próxima igreja, a quinta, a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, diz assim: Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer,
pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Então, nós vemos que nessa igreja, a igreja de Sardes, Sardes era uma cidade rica e próspera. E aí, quando nós começamos a ler, nós percebemos que é uma igreja que parecia estar bem, mas não estava. Uma igreja que aparentemente parecia estar bem, mas estava mal. Aqui diz que fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, as aparências, na maioria das vezes, nos engana. Nós sabemos que a aparência é enganosa. Uma igreja cheia não é sinônimo de uma igreja saudável. Uma igreja cheia não é sinônimo de que ali está tudo bem, que as pessoas estão no mover de Deus, que as pessoas estão cheias de Deus, que as pessoas estão ali vivendo o primeiro amor. Não é sinônimo disso. Às vezes é uma igreja cheia, mas são pessoas longe, distantes do Senhor. Pessoas fracas, carentes da misericórdia, carentes da graça, do poder de Deus. E aí nós percebemos que por ser uma igreja onde essa cidade era próspera, onde era uma cidade rica, nós podemos perceber que muitas vezes isso causou essa dificuldade no meio dessa igreja. As pessoas ricas, as pessoas abastadas, né, quando nós não temos necessidade de nada, nós temos dificuldades em depender do Senhor. Nós temos dificuldade de depender de Deus quando a gente se acha autossuficiente. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu quero, o carro que eu quiser comprar eu compro, a casa que eu quiser eu compro, a roupa que eu quiser vestir eu visto, o que eu quiser comer eu consigo comprar. Então, quando há essa prosperidade, quando nós estamos abastados, nós temos muita dificuldade em depender do Senhor. Porque nós temos essa falsa sensação que a gente não precisa de mais nada. Porque muitas vezes nosso coração está tão distante do Senhor que a gente dá importância a bens materiais. A gente dá importância a coisas mundanas. Nós achamos que isso aqui basta, que esse mundo aqui basta. Mas nós sabemos que além desse mundo, além dos bens materiais, além desse plano terreno, o que há de vir é muito maior. E o que é eterno, o que é duradouro. Amém? Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui acaba. Então nós precisamos cuidar do nosso coração e não permitir que esse sentimento de autossuficiência, esse orgulho entre no nosso coração. Porque a palavra aqui nesse versículo nos alerta que cada um de nós seremos retribuídos por nossas ações. Então, quando nós deixamos de depender do Senhor, quando nós afastamos o nosso coração do Senhor, quando nós achamos que nós somos suficientes, que a nossa força, que a nossa inteligência é suficiente, nós não precisamos do Senhor. Nós não temos nada para buscar. Então, cuidado do seu coração. Cuide do seu coração para que esse sentimento de autossuficiência não entre. Que você todos os dias reconheça: Senhor, eu sou carente, eu sou
necessitado da sua misericórdia. Se eu estou vivo hoje é porque a sua graça permite. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Todos os dias reconheça que você é carente da misericórdia do Senhor. Que se nós estamos aqui é porque Ele permitiu. Amém? A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, também era uma cidade rica e próspera. Em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 8, diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se juntam, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à esperança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Amém? Então a igreja de Filadélfia também era uma igreja perseguida, e que a Bíblia diz que ela se manteve fiel, embora que com pouca força. A Bíblia diz que essa é uma igreja que estava fraca. Uma igreja com pouca força, manteve fiel, passou por provações, estava sendo perseguida, e aí a Bíblia fala que ele abriu uma porta, né, uma oportunidade, uma porta que ninguém fechará, ou seja, aquela igreja foi estabelecida, a porta daquela igreja está aberta para que eles pudessem falar do Senhor, para que eles pudessem agir naquele lugar, para que eles pudessem falar de Deus, evangelizar, levar a palavra, a verdade naquela cidade e ganhar vidas. Assim como o Senhor permitiu que a igreja estabelecida aqui, é uma igreja que tem as portas abertas, que a gente pode pregar, que a gente pode convidar as pessoas, que a gente pode evangelizar e estabelecer o reino de Deus aqui na nossa cidade, assim também naquela cidade de Filadélfia. Aquela oportunidade, a porta é a oportunidade que nós temos de evangelizar, de ter um lugar, de estabelecer o reino de Deus, de proclamar a vontade de Deus na nossa cidade. E aí, é uma igreja que a palavra diz que é uma igreja que aceitou a exortação, ou seja, uma igreja com o coração quebrantado, aceitou que precisava ser corrigida, que precisava ser exortada, e a palavra diz que eles perseveraram, eram perseverantes. Mas a Bíblia fala que é uma igreja que estava com pouca força. O que é a nossa força? Como que nós nos tornamos uma igreja forte? Através da oração. A oração nos fortalece. A nossa oração, a nossa intimidade com Deus, no momento em que nós oramos, o nosso clamor a Deus, é a forma que nós temos de fortalecer a igreja. Então, uma igreja que ora é uma igreja forte. A igreja que clama a Deus, a igreja que busca direção de Deus, é uma igreja forte. Então, se essa igreja estava com pouca força, é porque estava faltando a oração. Através da oração é que nós alcançamos o poder de Deus. Através da oração, o poder de Deus é manifestado em nossas vidas. Amém? Então, quando nós oramos, nós estamos demonstrando que nós nos submetemos ao Senhor, que nós nos submetemos à vontade dEle, que nós declaramos: Senhor, eu não sou nada, eu estou aqui orando, buscando do Senhor, porque eu sei que na minha força eu não consigo, mas o Senhor pode. Então é uma forma de nós mostrarmos a nossa dependência de Deus. Por isso que a oração é tão importante. Nós orarmos, nós buscarmos de Deus, nós intercedemos pelas vidas, levantarmos clamor. É a forma que nós temos de fortalecer a igreja. Então nós precisamos sempre buscar o caminho da oração.
Uma igreja forte é uma igreja que ora, é uma igreja que depende de Deus. E aí nós chegamos à última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e que você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20, que é o versículo que nós lemos no início. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, a última carta foi à igreja que estava em Laodiceia. Também que era uma cidade rica, abastada. Essa foi a única igreja que na profecia não recebeu nenhum elogio. É a igreja que se perdeu na riqueza, se achou autossuficiente, achou que bens materiais eram suficientes, além da graça e da misericórdia de Deus. Uma igreja que se afastou, fechou o seu coração para Deus e permitiu que o orgulho, que a autossuficiência tomasse conta da sua vida. E aí eu acho interessante que lá no versículo 18, o versículo 18 diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. O ouro refinado no fogo quer dizer um ouro puro. O que essa igreja precisa comprar para se tornar rico? Um ouro puro. E o que esse ouro puro quer nos dizer? Pureza. A gente precisa buscar em Deus o quê? A pureza, a santificação. E o que é que nos santifica? O sangue de Jesus. Então nós precisamos buscar ser lavados no sangue de Jesus. Se nós temos muitas vezes nos tornado como essa igreja, um coração morno, se nós temos sido como essa igreja de Laodiceia, vamos buscar em Deus essa pureza, essa santificação. Senhor, me lava com teu sangue poderoso, que eu ficarei mais alvo como a neve. Lava-me, Senhor. A outra coisa, roupas brancas. O que significa isso? Para que roupas brancas? Mudar as suas vestes, trocar as suas vestes sujas, trocar aquilo que em você não está de acordo com a vontade de Deus, o seu caminho, as suas atitudes, tirar essas vestes e roupas brancas, roupas novas, vestes novas, mudança de vida. A outra coisa, colírio. O que essa igreja precisa? Precisa de um colírio para quê? Para tirar as escamas dos olhos, a cegueira espiritual, fazer cair por terra essa cegueira que muitas vezes impede de se converter, a cegueira espiritual que impede muitas vezes de ouvir uma palavra e mudar aquilo que no seu coração precisa ser transformado. Então essa igreja, ela estava longe de Deus. Uma igreja que precisava se santificar, que precisava se converter dos seus maus caminhos. Uma igreja que precisava acabar com essa cegueira espiritual. E aí o que eu acho interessante, como eu falei para vocês no início, que esse versículo nós usamos muitas vezes para pessoas novas, pessoas não crentes, né? Que Jesus está à porta, que Jesus quer trazer, que Jesus quer entrar e quer transformar a sua vida. Mas Jesus está à porta do coração de pessoas assim,
de pessoas que estão na igreja, que eles estão aqui dentro, mas Jesus está lá fora. Porque se Jesus ele precisa bater na porta para entrar, significa que ele não tem a chave. Significa que ele não mora em você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, ou seja, se ele está batendo na porta, quer dizer que ele está do lado de fora. Ele não está dentro do seu coração, ele não está na sua vida. E aí a palavra diz, se alguém ouvir a minha voz. Então as pessoas muitas vezes estão tão ocupadas com a sua vida terrena, seu trabalho, seus estudos, sua família, filhos, seja lá o que for, tão preocupada com seus compromissos sociais, que Jesus está lá fora, e às vezes está batendo na porta, está querendo entrar na sua vida, está querendo falar, olha, vamos lá, você precisa mudar de vida, precisa converter, você precisa mudar essas atitudes, olha, vamos quebrar o orgulho, mas a pessoa está tão acostumada, está tão envolvida na sua vida, que ele não está escutando Jesus bater na porta. Jesus está do lado de fora. A pessoa, quando você chega na sua casa, a casa é sua. Você precisa bater na porta para entrar? Não, você tem a chave. Então, se Jesus precisa bater na porta do nosso coração, se ele está lá batendo na porta querendo entrar, significa que ele não tem acesso. Significa que o seu coração não está aberto para que o Senhor entre e traga uma transformação. E aí, quando a gente fala, se alguém ouvir a voz, quer dizer que muitas vezes nós não estamos dando acesso ao Espírito Santo. Nós não estamos dando a liberdade para o Espírito Santo. Nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. Como eu falei antes, às vezes você comete um deslize e o Espírito Santo dá um toque em você, mas você não está escutando. Você não está dando ouvidos. E Jesus entrar no nosso coração significa você dar lugar. Você dar entrada, dar a chave para ele, falar, ó Jesus, você tem a chave, aqui você tem acesso a hora que quiser, você tem morada em mim, você tem morada no meu coração, você tem morada na minha vida, você pode entrar e mudar as coisas de lugar, transformar, fazer isso aqui a sua morada, fazer isso aqui a sua vontade. E aí quando ele fala, eu entrarei, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. E o que comer, sentar à mesa para jantar, para ceiar, nos mostra? Nos fala de quê? De intimidade. Com quem você senta na mesa para comer? Com estranhos? Quem é que senta na mesa da sua casa para comer? Não é a sua família? E você não tem intimidade com a sua família? Marido, esposa, filhos, pai, mãe. Então, para Jesus entrar no seu coração, para ele entrar na nossa vida e ele cear com a gente, ele quer essa intimidade. De sentar, de comer com você, de te mostrar, de sentar ali e começar a falar, olha, porque quando a gente senta na mesa para comer, a gente sempre conversa. Ou vocês não conversam? Vocês comem todo mundo caladinho? Lá em casa a gente conversa. Comendo e conversando. A Lisa, então, meu Deus. Então a gente senta na mesa e a gente conversa. E essa intimidade, o Senhor quer nos dar essa intimidade de quando Ele sentar para ceiar com você, no momento de intimidade que você tiver com o Senhor, Ele vai começar a te falar, olha Messias, você precisa mudar nisso. Aquela oração para transformar a sua vida, eu estou te mostrando, é isso aqui que você precisa fazer. É esse tipo de intimidade que o Senhor quer com a gente. É a intimidade ao ponto de você sentar para conversar com Jesus no seu momento de comunhão, no seu momento de devocional. Jesus vai começar a falar com você e vai falar, olha, sabe aquela atitude? Não foi legal. Corrige. Olha, sabe aquela decisão? Não está certo. Sabe aquilo que você orou pedindo? Isso não é para você. Então, o sentar à mesa é o relacionamento diário que nós temos com o Senhor. É o relacionamento que nós precisamos ter diariamente com o Senhor. Porque só através dessa intimidade é que nós vamos conseguir vencer as tentações,
vencer as dificuldades, vencer as provações que virão, vencer as dúvidas que muitas vezes nós temos. Através da intimidade, o Senhor, Ele vai trazer para a gente a revelação. Ele vai trazer para a gente o caminho certo. Ele vai fortalecer você. Ele vai sustentar a sua fé. E Ele vai te conduzir pelo caminho da verdade. Amém? Amém. Então, quantos compreenderam o que foi ministrado aqui hoje? Eu te convido a colocar em pé e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que a partir de hoje, você entregue a chave da sua vida, do seu coração para o Senhor. E fala: Senhor, você não precisa mais ficar da porta para fora, ou às vezes até na janela. O Senhor pode entrar, e o Senhor vai mudar na minha vida aquilo que precisa ser mudado. Eu te convido a entrar e fazer morada em mim, mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí você vai buscar a partir de hoje ter essa intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero ter essa intimidade de sentar com o Senhor, de nós mudarmos aquilo que precisa ser transformado. Que o Senhor, Ele tenha lugar na sua vida. Que Ele tenha lugar para trazer sobre você a transformação, aquilo que você precisa. Feche os seus olhos nesse momento. Nós crentes, nós não recebemos uma transformação da noite para o dia. Nós não estamos 100% após um encontro. Nós não estamos 100% após uma experiência com o Senhor. A mudança do crente, ela é dia após dia. Nós somos transformados todos os dias. Todos os dias nós temos algo que precisa ser mudado. Então nós nunca estamos perfeitos, mas nós estamos buscando no Senhor. O importante é que nós estejamos buscando essa mudança no Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela Tua verdade, ó Deus, pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, nessa noite eu coloco diante de Ti, ó Deus, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, ó Deus, a este culto. Meu Deus, nós queremos nessa noite nos arrepender, ó Pai. Aquilo que foi ministrado, meu Deus, aquelas igrejas, trazia, meu Deus, um convite de arrependimento. Se arrependa, mude o seu caminho, mude as suas atitudes, mude o seu pensamento. Não permita que as coisas terrenas, as coisas deste mundo venham envolver a igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite nos arrepender da nossa dureza de coração. Nós queremos nos arrepender, ó Deus, das nossas atitudes falhas, daquilo que muitas vezes nós falamos, ó Pai, sem buscar a direção no Espírito Santo. Nós queremos nos arrepender do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa autossuficiência. E nós queremos nessa noite, Pai, reconhecer, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu preciso ser transformada. Nós queremos ser fiéis, ó Pai, aos princípios do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos ser luz, nós queremos ser diferentes, ó Deus, aonde nós estivermos. Por isso, nessa noite, meu Deus, lava, meu Deus, as nossas vidas com Teu sangue poderoso. Senhor, nos purifica. Nós queremos buscar essa purificação, essa santificação no Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que o Teu sangue, ó Deus, foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos liberta do pecado. Liberta, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Lava, meu Deus, a nossa mente. Lava, Senhor, a nossa alma. Lava-nos, ó Pai, com Teu sangue. Venha, Senhor, nos purificar. Leva-nos, ó Deus, a um nível mais profundo com o Senhor. Que nós venhamos alcançar, ó Deus, novas experiências contigo. E que nós venhamos, meu Deus, ter a nossa fé fortalecida no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, meu Deus, a direção da nossa vida a Ti. Pai, venha nos guiar, venha nos conduzir. Ó Deus, em tudo que nós fizermos, ó Pai, que o Senhor seja o centro das nossas vidas.
Ó Deus, que nós venhamos tomar atitudes, meu Deus, uma posição radical nesse mundo, contra o pecado, contra as coisas deste mundo, que nós venhamos ser realmente diferentes, que a Tua palavra, meu Deus, venha renovar o nosso pensamento, para que a gente não receba, ó Deus, falsos ensinamentos, para que a gente não admita na nossa vida falsas doutrinas, mas que nós venhamos aceitar somente a verdade do Senhor. Que a verdade do Senhor esteja em nosso coração, que a palavra do Senhor esteja em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. Pai, em nome de Jesus, sustenta as nossas vidas, fortalece a nossa fé, dá-nos, meu Deus, entendimento, faça nessa noite, meu Deus, todas as escamas dos olhos. Transforma, Senhor, as nossas vidas. Se nós somos impulsivos, ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, em nome de Jesus. E nessa noite, meu Deus, eu profetizo, ó Deus, sobre a Tua igreja, que nós venhamos ser uma igreja fiel aos Teus princípios. Ó Deus, que seja uma igreja, meu Deus, fiel à Tua verdade. Uma igreja, meu Deus, que dá lugar ao Espírito Santo. Uma igreja, meu Deus, de um coração quebrantado. Ó Deus, que ao pregar da Tua palavra, nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas que nós venhamos nos quebrantar diante de Ti. Que nós venhamos reconhecer, ó Deus, que Tu és um Deus, ó Deus, que nos ama, que cuida, um Deus que nos guarda, mas também é um Deus que vai nos julgar conforme as nossas decisões, conforme as nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus, nos conduz, ó Deus, pela Tua verdade, nos conduz, ó Deus, pelo Teu caminho, em nome de Jesus Cristo. E nós Te louvamos, ó Pai, nós Te engrandecemos nessa noite e declaramos que o Senhor é o dono da nossa vida, é o Rei do nosso coração. O nosso coração pertence ao Senhor, nós somos do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somente o Senhor é digno, ó Pai. Nós Te adoramos, Jesus, Te adoramos, ó Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia.